Dores de parto. A bolsa acabou de estourar. Jamie Walden. 15 de julho de 2025. Algo mudou nos últimos 10 dias. O que está acontecendo com toda essa água? Que loucura! Novamente, o nível do rio subiu 11 metros em 45 minutos. 400 terremotos só no Monte Rainier esta semana. Inundações, terremotos, a terra balançando, vulcões em erupção, Gog se unindo. É o começo. A bolsa d'água estourou. Escutem, nosso governo e os governos do mundo sabem o que está por vir. Todo mundo acompanhando? Vamos entrar no assunto. As dores do parto, querida. As dores do parto. E se você não percebeu o que aconteceu nos últimos 10 dias, a bolsa acabou de estourar. Você já pensou nisso? É a ruptura da bolsa d'água, porque as dores do parto estão chegando. Eu não consegui imaginar esta semana esse estranho fenômeno global de dilúvio inexplicável que aflige todos os continentes da face da Terra ao mesmo tempo. Você tem consciência disso? Algumas pessoas não têm consciência. Por que não prestam atenção a isso? Acontece em todos os lugares, exatamente na mesma hora, tudo na mesma semana, em todos os continentes, em quase todas as nações, os terremotos, o dilúvio, as inundações inexplicáveis que eles não conseguem compreender. Acho que 8 vulcões diferentes entraram em erupção esta semana. 1.500 terremotos no Japão, terremotos aqui, terremotos ali, blá blá blá, e depois esses dilúvios. Não sei se vocês viram os vídeos. Não me importa se é China, Japão, Romênia, Espanha, França, Portugal, América do Norte, América Central, América do Sul, Guatemala, Honduras sendo dizimados, Irã, Israel. São todos eles, em todos os lugares da face da Terra, nos últimos 7 dias, todos estão vivenciando exatamente o mesmo fenômeno, exatamente ao mesmo tempo. Isso é impossível. É uma impossibilidade meteorológica, baseada na ciência da Terra, a menos que venha das mãos do Deus vivo. E então eu estava lutando contra isso esta semana, como se estivesse sentado na presença do Senhor, há apenas 3 dias, buscando sabedoria e discernimento, apenas comungando com o Senhor e pensando. Mas eu não entendo, Senhor, mas como o Senhor disse, fogo, como fogo, o que está acontecendo com esse dilúvio? Como o Senhor disse em 2 de Pedro 3, o Senhor a julgou antes com o dilúvio, mas desta vez o Senhor virá novamente e a julgará com fogo, e derreterá todos os elementos. E o que está acontecendo com toda essa chuva? Eu entendo, Deus, o Senhor disse que seria como nos dias de Noé, mas eu não pensei que fosse uma coisa de chuva novamente, ou como as fontes do abismo se rompendo, se abrindo, os céus acima, e a água abaixo, vindo para a terra. O que está acontecendo com toda essa água? Que loucura! Novamente, 11 metros de elevação do rio em 45 minutos. Isso não se pode explicar essa chuva. Na verdade, o verdadeiro meteorologista disse que não podemos explicar isso, ela teve que vir de cima, debaixo da terra, porque não podemos nem mesmo explicar, todas as nossas modelagens da atmosfera não fazem sentido. Certo? Então, estou sentado lá lutando com tudo isso, pensando em 2 de Pedro 3. Acima de tudo, você deve entender que zombadores e escarnecedores virão nos últimos dias seguindo seus próprios desejos malignos e eles dirão, onde está essa vinda que ele prometeu? Desde que seus ancestrais morreram, tudo continua normalmente desde o início da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem. Veja, é intencional, eles sabem exatamente o que estão fazendo. É tipo, lá. Como eles fizeram?
É uma escolha intencional. Todo mundo sabe o que está acontecendo agora. A propósito, é a igreja com a qual ele está falando que vai deliberadamente esquecer. Eles deliberadamente esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, os céus foram criados e a terra foi formada da água e pela água. E por essas águas também o mundo daquela época foi inundado e destruído. And the earth was formed out of water, and by these waters, also the world of that time was deluged and destroyed. Pela mesma palavra que os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo, sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos anjos, então ele tem o fogo sendo guardado em algum lugar, mais ou menos como diz Jó. Como ele tem pedras de granizo armazenadas nos céus para dias de guerra e conflito, como se ele tivesse coisas que ele guardasse. Se você não percebeu, ele tem falhas geológicas que ele deixa de lado. Se você não percebeu, há uma nova falha geológica em Madrid que atravessa bem no meio dos Estados Unidos, a mesma nação que agora está dividindo ativamente a terra de Israel. É como se ele tivesse moldado a terra com falhas geológicas exatamente onde ele precisaria delas. É como se o lugar mais perverso e réprobo da face da terra, além de Tel Aviv em Israel, que aliás fica na costa oeste dos Estados Unidos, é como se ele tivesse construído falhas geológicas desde Portland até Los Angeles, cidade dos anjos. Que anjos? E isso está reservado para um momento específico no tempo. É como se houvesse uma falha geológica passando diretamente sob o monte do templo. Interessante. Ele diz que vai dividir em dois. Ele vai dividir em dois. É quase como se Deus, em sua soberania, tivesse tudo perfeitamente sob controle desde a fundação da terra. Então, ele diz isso, pela mesma palavra que os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo, sendo guardados para o dia do juízo, de modo que ainda não foram soltos, para a destruição e para os ímpios. Mas não se esqueçam de uma coisa, queridos amigos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam tardiamente, e diz que é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso anula toda a visão de mundo ateísta de que Deus não é bom e não é amoroso. Por que Deus permite que coisas mais aconteçam? É como se, na verdade, as coisas mais estivessem acontecendo porque Ele está sendo paciente para convosco, réprobos, assim como foi paciente para comigo, que era réprobo. Ele foi paciente por mim. Você não está feliz? Como se essas coisas pudessem coexistir porque Ele está sendo paciente por você, porque Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. É por causa do amor que o mal existe, por causa do amor. He wants all to come to repentance. It's because of love that bad exists. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Como vem um ladrão? Ele vem de noite. Quando aconteceram as enchentes? Ah, que estranho! Como um ladrão na noite. Tipo, está simplesmente normal. Está normal. E depois deixa de estar. Acontece quando você menos espera. Ela surge quando você não está procurando. Não surge quando há a Terceira Guerra Mundial, e há armas nucleares se cruzando no ar, e há asteroides atingindo a Terra, e há blá, blá, blá. Não surge quando a pestilência, e quando a inteligência artificial, cibernética, coisas transhumanistas circulando pelo mundo, e você pensa, acho que talvez seja o fim dos tempos. Não é isso que ele diz. Não é isso que ele diz. Ele diz, como um ladrão na noite. Os céus desaparecerão com um estrondo. Os elementos serão destruídos pelo fogo. A terra e tudo que nela há serão expostos. Já que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas devemos ser? Vocês devem viver vidas santas e piedosas enquanto aguardam o dia do Senhor e apressam a sua chegada. Naquele dia, os céus serão destruídos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com essas promessas, aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Amém? Certo. Então este é o contexto com o qual estou lutando diante do Senhor quando Ele me deu esta palavra. Eu sei o que 2 de Pedro 3 diz. E o que está acontecendo com este dilúvio? Eu vou ler a resposta do Senhor. E eu não digo isso com vaidade, alegria, arrogância ou algo assim.
Não é prazeroso compartilhar essas coisas. Simplesmente são. Então, isso foi no dia 7 de julho, outro dia. Isso era algo que eu estava dizendo diante do Senhor. Eu disse: inundações, terremotos, terra balançando, vulcões em erupção, Gog se unindo, Trump conspirando, correntes oceânicas se revertendo, incêndios florestais queimando, falsos irmãos e traidores traindo, sol escaldante, corpos celestes caindo, tropas se mobilizando. O que está acontecendo, Senhor? Essa era a minha dúvida diante do Senhor. Space bodies falling, troops deploying. What is going on, Lord? That was my lament before the Lord. E ele disse isso depois de eu sentar-me em silêncio com ele por um longo tempo. Ele disse: está chegando. A terra será dilacerada, tão pesada sobre ela é a maldade da ilegalidade. Todas as nações serão completamente destruídas, todas ao mesmo tempo. Relatos virão de todos os cantos da terra, cada um com seu próprio terror e horror. À medida que a terra cambaleia, os exércitos da terra também avançarão uns contra os outros. Lá fora, tormento vindo dos céus e terror vindo da terra. Lá dentro, pânico, espada e fogo. E, no entanto, os povos da terra não clamarão nem se arrependerão. Em vez disso, em grande vaidade, eles exaltarão meus inimigos. Serão vítimas da armadilha que lhes foi armada, a armadilha para dividir e conquistar, para atiçar as fornalhas do medo e do ódio, o que dobrará o derramamento de sangue. Meu povo liderará o caminho nesta grande desgraça, pois ama o som de suas próprias vozes mais do que a mim. E o que o Senhor me mostrou foi: o que isso significa, Senhor? Ele me mostrou as massas gritando sobre geoengenharia, semeadura de nuvens, ar, ser e tudo mais, e eles não dão glória a Deus por seus julgamentos justos na terra. Eles só engrandecem os homens e adoram o som de suas próprias vozes para serem os primeiros a publicar o próximo relatório de inteligência para atrair cliques, e na verdade não se importam que seja Deus. É Deus fazendo tudo. É Deus colocando dispositivos e coisas vãs na mente dos homens para realizar essas coisas. É Deus julgando a terra, e eles não dão glória a Deus porque amam o som de suas próprias vozes pontificando sobre todas as maquinações da elite. E eles as exaltam, exaltam os homens e exaltam seu próprio gnosticismo falsificado mais do que jamais exaltarão o Senhor. Foi o que o Senhor me mostrou quando eu disse isso. Eu pensei: meu Deus, é verdade. É exatamente isso que eles estão fazendo. Ninguém está te reconhecendo. É tudo uma questão de quem Sean Ryan tinha no programa dele. É tudo uma questão de quem estava fazendo isso e quem agora tem feito, e é como se eles não dessem a Deus a glória. Então, deixe-me ler isso de novo. It's all about who is doing this and who's that and what patents have been blah, blah, and it's like they won't give God the glory. So let me read that again. E, no entanto, o povo da terra não clamará nem se arrependerá. Em vez disso, com grande vaidade, eles exaltarão meus inimigos. Eles cairão na armadilha preparada para eles. A armadilha para dividir, para conquistar, para atiçar as fornalhas do medo e do ódio. E isso dobrará o derramamento de sangue. Meu povo liderará o caminho nesta grande desgraça, pois ama o som de suas próprias vozes mais do que a mim. Ele continua dizendo isso porque este é o título. É sobre isso que estamos falando hoje. Este é o começo. A bolsa estourou e foi aí que tudo se transformou em ferrugem. Mas você disse fogo. Mas você disse fogo. Mas você disse fogo. Mas você disse fogo. Ele diz: ah, eu disse dores de parto, filho. Eu disse dores de parto, e antes que as dores de parto comecem, a bolsa precisa estourar, e ela se rompe por toda a face da terra exatamente ao mesmo tempo. É o começo. A água rompeu. Observe os gemidos e o sofrimento vindo das almas dos homens, de maneiras que seus ouvidos nunca ouviram antes. Ouça a terra e toda a criação gemer com sons que nenhum mortal jamais ouviu. Diga ao meu povo para parar de dar glória aos homens. Arrependam-se e temam somente a mim.
As maquinações do inimigo os trairão. Tudo que seu orgulho acumulou será a própria coisa que os enredará. Não sou eu o soberano? Não pedem os ventos da terra permissão antes de sair para despojar a terra de sua vegetação? Não sou eu quem ordena que as águas da terra fluam para dar vida e morte? Não são o redemoinho e a tempestade minha cobertura? Não é o fogo meu instrumento de julgamento e purificação? Quem é que dirige os corações dos reis e convoca os exércitos da terra e da justiça? Não sou eu sozinho? Certamente meu povo veria, saberia e perceberia todas as coisas. Certamente eles lamentarão e gritarão aos habitantes da terra que o dia do Senhor está próximo. Contudo, ai! Eles somente darão glória uns aos outros e aos governantes desta era presente, mas não tremerão de medo nem me darão glória. Diga-lhes que o tempo de dores já não existe. As dores de uma mulher em trabalho de parto já começaram. E quem poderá revertê-las? Não demorará muito. Observem e se surpreendam, mas não desanimem. Minha recompensa está comigo. Felizes aqueles cujos corações permanecem firmes em mim. Visões virão sobre vocês. Preparem-se e não desanimem. Corram até mim. Make yourself ready and do not lose heart. Run into me.